E como eu falava ainda há pouco, com o retorno dos pequenininhos às aulas, em algumas escolas, mais de 70% dos pais optaram pela volta presencial do ensino, né? Nesse ano agora de novo normal, traz muita expectativa para os estudantes, principalmente os pequenos, né? De educação infantil, porque passaram mais tempo afastados do ambiente escolar por conta da pandemia, sem contato mais próximo com os coleguinhas. Sobre o assunto, eu vou conversar agora com a psicóloga Adriana Barros. Doutora Adriana, boa tarde, muito bem-vinda ao Ronda Geral. Boa tarde, Moab. Prazer enorme estar aqui novamente com você. Feliz ano novo, viu? É a primeira vez que a gente se Verdade. reencontra virtualmente, né, para levar esclarecimento à população. Doutor, Para você também. esse retorno ao ambiente escolar, por ser um momento diferente, como é que pode, principalmente os pais, para orientar as crianças, conciliar as expectativas e a questão da ansiedade com essa volta? Moab, você colocou um tema maravilhoso. Primeiro que a expectativa não é só das crianças, é também dos pais, é também da comunidade escolar. A gente indica que os pais estejam muito alinhados com essa escola, com os professores, porque as crianças pequenas, principalmente, elas precisam muito desse movimento, dessa relação, para que elas possam se constituir, não é? Foi um grande desafio, foi melhor do que não ter aprendizagem, não ter aula, foi até importante para que as crianças mantivessem a sua rotina e o seu vínculo com os professores, ter mantido o atendimento online, levando em consideração toda a especificidade da criança, que não pode ficar tanto tempo na tela, que a motivação é diferente. Então, esses pais vão precisar estar muito alinhados com a escola e sempre o maravilhoso é o diálogo. É importante manter as crianças também naquele vínculo com seus amigos, com seus amiguinhos, mesmo que no online, ter um tempinho para que eles possam ir fortalecendo esse vínculo, porque o prejuízo maior é porque o próprio desenvolvimento infantil se dá nas relações sociais. A criança precisa da outra para ir se constituindo. Então, a gente está vivendo um momento atípico e é necessário, sem contar todos os cuidados que tem que ter. A minha experiência aqui no consultório, quando as crianças chegam, as crianças não tiram a máscara de forma alguma. Então, elas já vêm muito educadinhas da escola, da própria casa. E eu acredito que a escola vai poder, com todas aquelas orientações, fortalecer isso nelas, o quanto elas também precisam participar, fazer esse convite para a criança que ela participa, cuidando de casa, cuidando do amiguinho quando ela usa a máscara. Esses ensinamentos básicos a criança aprende muito fácil, então vai ser muito importante esse alinhamento da escola com a família, principalmente porque a família entra na ajuda pedagógica em relação às tarefas. A criança pequena, ela não vai fazer sozinha as atividades, então a família vai estar muito alinhada com os professores e também com a direção da escola. A direção da escola também deve ajudar muito os professores, porque muitas das escolas estão voltando pelo sistema híbrido, que seria esse movimento presencial, mas também um movimento tecnológico que não para. E a gente sabe que a própria sociedade de pediatria, ela orienta menos exposição, mais vida, menos exposição à tela, mais vida. Então, isso tudo deve ser levado em consideração, adequando da melhor forma que se puder, para que a criança não tenha mais prejuízos do que já se teve, mas sendo necessário para que a gente possa manter a saúde da comunidade de uma forma geral, Moab. E esse sistema híbrido de retorno às aulas, doutora Adriana, já se pensava numa perspectiva de futuro, só que muito mais para frente, não agora, e a pandemia acabou forçando também uma nova adaptação e que isso impacta, inclusive, em custo financeiro para as instituições, custo para os pais também. Importante se trabalhar a cabeça, eu diria, não somente dos pais e da família, mas da comunidade escolar em si pelo preparo. Estamos falando sobre atendimento e os cuidados com crianças, com alunos, com jovens, com adolescentes, mas também o próprio cuidado dessas pessoas que têm famílias, que têm a convivência social e têm uma talvez dupla preocupação. Moab, uma doença que cresceu muito foi a síndrome de burnout. Quando eu estudei síndrome de burnout, eu fiz um trabalho com educadores
e a gente percebeu o quanto esse movimento, essa comunidade escolar, ela precisa estar alinhada. Lá nem se falava em pandemia. Minha dissertação de mestrado foi em 2010, 10 anos atrás. Já se falava dessa necessidade da comunidade escolar estar alinhada para assim, ser treinado, esse professor precisa de instrumento. Eu atendo muitos adolescentes e crianças e tenho escutado o como tem sido difícil esse movimento no trabalho remoto. Você está certíssimo, é um trabalho que iria acontecer, mas de repente caiu em cima do colo de todo mundo. Os professores, todos os professores não eram tecnológicos, eles tiveram que criar assuntos para aprender esse aluno dentro da tecnologia, das plataformas que as escolas usam, tem sido um desafio. Então, esses professores também precisam de treinamento, existe um custo, e é importante, sim, que a escola também invista nesse professor e que acolha esse professor, para esse professor não se sentir sozinho, porque esse professor também se sentiu muitas vezes sozinho, dentro de casa, sem saber como manejar com tudo isso. Por isso que a palavra é essa, alinhamento entre família, escola, gestores e professores, sem esquecer também todos que fazem a comunidade escolar, o diálogo, as reuniões, sempre trazer as reuniões com os pais para ir dando as devidas orientações, as orientações remotas, organizar essas reuniões para que possa dar essa orientação e também ajudar o pai a ter aquele momento com o professor, para que o professor possa ir dando as orientações primordiais para o que os pais podem ajudar em casa. Os pais também vão precisar de um pouco de compreensão, não é? Eu sei que todo mundo já está muito cansado, o planeta está muito cansado, mas a gente ainda precisa de um pouco mais de força e resistência para vencermos essa batalha do coronavírus. E sobre os cuidados da comunidade escolar com o próprio professor, me fez agora, doutora Adriana, tocar no assunto que envolve uma palavra que está muito em moda agora, que é a questão de empatia, principalmente por movimentos de internet e de comportamento social de modo geral. E a falta de conhecimento ou até de intimidade também com tecnologia de forma diária fez com que a relação de professor com o aluno, através da internet, acabasse viralizando na internet em formato de meme. Então é um momento que o professor precisa da ajuda da comunidade escolar, da direção da escola, mas também da compreensão por parte dos próprios alunos, né? Precisa, e esse processo é onde entra muitos pais, não é? Cada família ajudando a conscientizar o seu filho de que eles precisam ajudar esses professores, não é? Porque se a família, eu sei que é difícil para a família no tocante a não estar em casa toda hora, a também estarem nos seus trabalhos remotos, mas é importante que a família mantenha o diálogo com seus filhos, não é? Independente da idade dele, mesmo que seja pequenininho ao grande, mas é importante que se mostre que a gente está tudo junto e que esse aluno também precisa dessa relação dialética. Esse professor só vai existir se esse aluno existir, esse aluno só vai existir se esse professor existir, e com certeza, por mais difícil que tenha sido o aprendizado remoto, ele foi melhor do que não ter nenhum tipo de aprendizado, porque a gente também teve pessoas que não tiveram o primeiro semestre, algumas universidades não iniciaram logo no primeiro semestre, e a gente escuta os prejuízos de pessoas que atrasaram seus cursos, de pessoas que se inquietaram, de pessoas até que repensaram se não queriam abandonar as suas faculdades. Então isso é muito sério, porque a gente está impactando na vida de pessoas de todas as idades. Então, bom senso, diálogo, conversar sempre, trazer para a realidade e mostrar que cada um de nós somos soldados dessa batalha, que não é uma coisa onde ele faz ali e eu não faço aqui. Mesmo criança, que se a gente conscientizar a todos que cada um de nós somos responsáveis por manter isso, e que a gente precisa sim, não só usar a empatia, mas a compaixão, Moab. Eu só consigo ser empática com alguém se eu me coloco no lugar dele, eu só consigo fazer isso se eu me autoconheço, se eu busco me descobrir mais. Então, para que eu seja empática, primeiro eu preciso validar que aquele outro está certo, depois eu aprendo a me colocar no lugar dele, mas eu também não executei mudança. A mudança só vai acontecer quando eu tiver compaixão. E aí, quando eu tiver compaixão, começo a ter uma atitude diferente para todas as pessoas que estão no meu entorno.
Essa questão da aula remota, que a gente viu ano passado por muito tempo, para crianças do ensino infantil, né, que era num ambiente em casa, né, com muitos costumes de casa também envolvidos nessa questão da aula pelo computador, e agora a gente tem um retorno de alunos da rede particular, principalmente dos pequenininhos, para o ambiente escolar. Então, como é que a gente pode fazer, como pai, como mãe, para essas crianças voltarem a se adaptar à rotina que foi completamente alterada no ano passado por conta do isolamento social imposto pelo coronavírus e agora a volta para o ambiente de sala de aula? A volta vai ser respeitar, ajudar a respeitar os limites da distância, mas para essa volta eles estão querendo, porque é exatamente essa relação social que vai conseguir no presencial. Então, as crianças estão querendo, vai ser mais fácil adaptar presencialmente do que foi adaptar remotamente pelo novo. O presencial já se tinha, os pais conseguiram perceber como a escola e a rotina escolar era importante para as crianças, como é importante para a criança ter uma relação com o seu professor, com a sua professora. Aquela relação constituída ajuda no processo de desenvolvimento infantil. Aos pais cabe ir explicando e adaptando, é um novo conceito, é um novo movimento dessa questão híbrida, mas muitas crianças e adolescentes já estão realmente precisando estamos todos, né, precisando desse contato social. Agora, focar na questão do afastamento, das bancas estarem separadas, do cuidado com o álcool, para ter cuidado para não tocar o álcool, a altura da criança, quem é que está olhando esse álcool para ela não tocar nos olhos. Então, tudo isso são orientações que a escola está preparada, que a escola já se passou esse período se preparando exatamente para esse momento, e eu confio muito que isso vai dar certo, Moab. E a rotina em casa com o horário também, porque é necessário para o horário de dormir, de descansar, de fazer as tarefas e voltar, né? Porque o costume de casa com aula é um costume que a gente está voltando diferente ao que a gente tinha antes. Doutora Adriana, muito obrigado, viu? Pois não, fica à vontade. Eu que agradeço, um grande abraço para você. Eu só ia completar dizendo que a rotina é sim um grande estruturante de personalidade, então vamos focar na rotina, que ela realmente é importante para a gente manter a nossa disciplina. Muito bem. Doutora Adriana Barros, saúde e até a próxima, viu? Um abraço. Conversamos com a